dia. Bom dia, Edu, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia para o ouvinte. Bom dia. Bora falar de combustível, vamos isso? começar por eles, vamos. O nosso bolso aí, o negócio tá feio, né? Tava olhando aqui o petróleo já de novo aí na casa dos $90. Imagina, se a gasolina já subiu aquilo tudo com o petróleo a $70, imagina 90, como é que vai ser esse ano, né? É por isso que tem muito debate em relação a essa questão dos combustíveis, e eu sei que vocês já falaram sobre isso, sobre a questão da decisão dos governadores dos estados de manterem o congelamento do ICMS por mais 90 dias. Eles tinham dito que agora em janeiro ia acabar essa questão do congelamento, fevereiro ia começar tudo como era de novo e podia até aumentar preço, né? E agora, com a pressão toda, eles resolveram manter o congelamento por mais 3 meses. É uma decisão que faz sentido nesse momento, você discutir ICMS, porque é o que mais pesa no combustível. Só que a questão que se coloca é a seguinte: os estados estão tomando essa decisão de congelar, mas não é o que resolve a situação do preço de combustível. Eles estão tomando essa decisão porque o governo federal está dizendo que vai zerar os impostos federais, o PIS e a COFINS, e falando, e aí, governadores, a gente está fazendo a nossa parte, e vocês? Então, o governo federal está costurando ali com o Congresso uma proposta de emenda à Constituição para poder abrir mão de receita, abrir mão de receber esses impostos, vai gerar um rombo gigantesco nas contas públicas, sem respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que é, se você abre mão de uma receita, você tem que colocar alguma outra coisa no lugar. Só que não, né? Também o Congresso e o governo federal não querem deixar de gastar aquilo que interessa em ano eleitoral. Então, vamos abrir mão vamos ser bonzinhos, né? Abrir mão dos impostos sobre combustíveis, criando um aumento de dívida do Brasil, que dá tem uma série de outras consequências no nosso bolso, como, por exemplo, piorar a alta do dólar, que também bate no preço do combustível, mas não, aí eles querem fazer demagogia, aí deixa o preço, aí baixa o preço o valor dos impostos, e com isso cria aquele rombo gigantesco, mas mantém o fundo eleitoral gigantesco, né, para gastar mais que o dobro nas campanhas desse ano, querem reajustar salários, fazer obras que não têm transparência nenhuma em redutos eleitorais. No final das contas, é uma discussão, fica um jogando a culpa para cima do outro para fazer demagogia, porque no nosso bolso mesmo pode não acontecer nada, né? A gente pode ter, inclusive, uma inflação mais alta se o dólar disparar, quando a gente olha para essa discussão toda e não se tenta resolver a questão, como, por exemplo, mudar a regra de cálculo do ICMS. O ICMS é cobrado como um percentual do valor que a gente encontra nas bombas, ali no posto de combustível, diferente da forma de cálculo do imposto federal, que é um valor fixo. Então, no ICMS, toda vez que aumenta o preço final, os estados ganham mais. Então, está errado isso também, segundo os especialistas mesmo nessa área de combustíveis. E, para finalizar, a gente tem um cenário internacional que eu queria trazer para vocês, que preocupa muito, que é o fato de que o Banco Central dos Estados Unidos ontem disse que vai começar a aumentar juros, porque eles precisam também debelar a inflação na maior economia do mundo, também estão com problemas de inflação. Se começar a subir juro agora em março nos Estados Unidos, isso valoriza o dólar. Olha o tamanho do problema, Pedro, Edu. A gente tem o mundo com um movimento de valorização da moeda americana, que é ruim para o nosso bolso, né? Dólar alto encarece uma série de produtos aqui dentro do Brasil, como combustíveis, por exemplo, porque o petróleo é cotado em dólar, e a gente aqui, ao invés de resolver os problemas estruturais, pegar o lucro da Petrobras, por exemplo, que o governo tem direito através de royalties e dividendos, e criar um fundo e usar esse dinheiro para não ter que repassar tudo para o consumidor final, por exemplo, que é um projeto que está no Congresso Nacional, não. Eles resolvem ficar fazendo demagogia e, no final das contas, ficam prometendo para o consumidor que vão resolver o problema, e a gente, quando for olhar lá o preço final no posto, caro. Então, a gente está num ano onde a demagogia política está prevalecendo em relação a discussões sérias, estruturais, para a gente melhorar a economia e também fazer alguma coisa, principalmente pelas camadas mais baixas da população, que realmente precisam ser socorridas nesse momento de combustíveis, gás de botijão, óleo diesel, que encarece transporte público, por exemplo, deveriam estar fazendo algo sério, mas fica um jogando a batata quente para o outro para ficar fazendo política, né? Juliana Rosa trazendo as preocupações do petróleo. É uma coisa tão óbvia que até dói,
né? Se o déficit já está em 80, você vai abrir mão de imposto e vai enfiar um buraco maior de 60, vai dar 140 no final. E isso vai impulsionar o dólar. É uma conta que até eu consigo fazer. Tchau, Ju. Beijão. Bom dia.